Esse sorriso tem motivo, essa vinheta maravilhosa que já diz: "É sexta-feira, a alma italiana e a vida nos sorri de uma forma muito mais intensa". Chegando até você, ama o programa Alma Italiana, que ama arte, ama cultura, sim, ama também os negócios, nos traz histórias inspiradoras. Sempre uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado e também da Casa de Escriba Projetos Literários. Então, conforte-se na poltrona, controle a luz, o ambiente, traga o seu chimarrão, o seu vinhozinho, mesmo o seu cafezinho e comemore, porque o Alma Italiana está começando. E hoje o programa vai fazer um mergulho, na verdade, sobre a cultura mais apreciada e mais o influente no mundo. Qual seria? Quem arrisca? A cultura italiana, né, Italiana, doutor com Renato? certeza. É maravilha. E agora eu já dando um spoiler, eu apresento os convidados que vão nos conectar com essa pujança italiana. Ao meu lado, o administrador de empresas, Renato Fantin Arioli. Muito boa noite. Muito boa noite, Cristina. Também estendo o meu boa noite a meus colegas de entrevista, o nosso presidente Francisco Morelli, nosso assessor Paulo. Prazer estar aqui, uma honra. Que bom que o senhor cumpriu a palavra, disse que ia vir para falar sobre imersão italiana. Está ele aqui e vai nos informar sobre essa nova possibilidade da sociedade italiana. Também conosco o arquiteto Paulo Leônidas, que é publicitário, produtor cultural. Muito boa noite, Paulo Leônidas. Boa noite, tudo bem, Cristina? Tudo certinho. Obrigado pelo convite. Um prazer. E também conosco o médico Francisco Morelli, presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, e também o nosso comentarista aqui na Alma Italiana. Sejam muito bem-vindos. Dentro desta... Boa noite, doutor. Boa noite. Quietinho hoje? Não estou quietinha. Eu achei que tu não tinha me passado a palavra e eu não me atravesso, né? Sabe que eu sou um cara educado. Um fidalgo, um cidadão do mundo, né? Mas eu quero novamente agradecer, né? Estarmos aqui e agradecer a vinda do Paulo, meu grande amigo também, Renato, para falar dos cursos da Sociedade Italiana. E estamos aí novamente para mantermos as tradições, a cultura da sociedade italiana cada vez mais perto desta comunidade maravilhosa que está nos assistindo. Falando em cultura, falando em arte, porque a pergunta que eu coloco para vocês é por que o conceito Dolce Vita é tão apreciado na Itália e fora dela? Quem começa, Paulo? Eu acho que tem várias explicações, né? Eu acho que tem várias explicações. Uma é isso que nós normalmente debatemos, que é o fato da Itália, aquela península ali, ela sempre foi muito miscigenada, muitos povos estiveram por lá, né? E até o próprio nome Itália é um exemplo disso, né? Ali no sul da Itália, na Calábria, pelo menos os primeiros registros são bem antigos mesmo, assim, uns 5 séculos antes da nossa era cristã. Os gregos lá chamaram aquela zona ali de baixo, que os gregos estavam lá, né? De Italaué. Não sei como é que se fala em grego isso, tá? Mas de qualquer jeito era, digamos assim, o lugar dos cordeiros, dos rebanhos, certo? Né? E ali morava então esse povo originário ali chamado Ítalos, né? Que tem a ver isso com cordeiro em grego, né? E a própria Calábria e o sul da Itália ali passaram toda a sorte de povos da Europa, né? Todos, né? Desde mouros, persas, gregos, fenícios, todo mundo passou um tempo lá, né? Ocupou lá, exerceu uma série de coisas e tal. Então isso eu acho que vai dando para a Itália hoje, o que nós chamamos de Itália, que também é uma questão geopolítica. A Itália é uma questão geopolítica muito recente também, né? Século XIX. Dessa característica.
Amigos meus italianos têm uma outra versão, que é bastante curiosa, mas para nós brasileiros talvez não faça sentido, né? Somente os romanos, dizem eles que têm esse espírito. Porque, assim, Roma é uma cidade para lá de milenar, correto? Assim, né? Imagina. Quando lá Pedro chega a Roma, ela já existia. Os apóstolos, né? Já tinha existido há mais de 600 anos, então, uma loucura, né? Então, eles acham assim, como Roma já foi N vezes, a Itália toda, saqueada, invadida, incendiada, passou por várias guerras mundiais, guerras regionais infindáveis, guerras entre os próprios territórios ali, daqueles ducados e protetorados e tal. Os caras passaram milênios brigando e ocupando e saqueando. Né? Sim, o Império Romano, né? Ele recebeu, né, toda essa cultura, né, das terras por eles conquistadas. Então, essa miscigenação, a miscigenação se origina muito em todo o Império Romano, né? E o que eles dizem, meus amigos, é o seguinte, pô, cara, assim, depois de um bom tempo, assim, ter uma cidade que já passou por tudo isso, a gente quer mais viver. Aí veio o conceito dolce vita? Porque a Itália, pelo menos, os italianos, acho que se dão muito conta da efemeridade da civilização, certo? Porque uma hora tá bem, daí um pouquinho o cara joga um míssil, outra coisa. Então, eles estão muito dentro de um lugar muito nevrálgico no mundo, né? Se tu pensar bem, assim, a história da Europa, a história do Oriente, ali tudo passa pela Itália, ali, né? A Itália sempre recebeu, né? Tu vê, há pouco tempo atrás, teve uma guerra fratricida ali na Iugoslávia, né? Logo depois da separação entre lá Montenegro, Kosovo, Sérvia e Croácia, na frente da Itália, né? Do outro lado do Adriático, a poucos quilômetros ali, né? Então a Itália sempre está pertinho do outro lado do muro. Dessas confusões. E aí o que eles disseram para mim, ó, mais de uma pessoa, é que dá um espírito assim, um pouco de aproveitar a vida, porque sabe lá o que vai acontecer daqui a 15 anos. Dia da manhã. Dia de amanhã, entendeu? Na Itália. E você que está conosco, escreva para nós dizendo que você leva este conceito de dolce vita a sério, tem ideia de que a vida tem um tempo para existir, né, doutor Renato? Com certeza. Mas isso que o Paulo falava, eu remonto novamente ao Império Romano, que a Itália sempre absorveu muitas culturas, né? E ao fim do Império Romano, essa questão ficou latente, meio adormecida, veio toda a Idade Média, que nós conhecemos, e aí o que aconteceu? Veio o Renascimento. O Renascimento foi a valorização novamente da figura humana, ou seja, com toda a estética, né? A estética das artes, a estética da escultura e a estética da música, e aí a alegria do italiano, né? E essa amor à beleza, amor à alegria, acabou se expandindo, né? Então, por isso que hoje tu falavas que a cultura italiana é a mais admirada no mundo, talvez por essa alegria que é vinculada à própria estética e à beleza que a Itália transmite ao mundo, né? Hoje todos nós gostamos demais da gastronomia italiana, das artes italianas, da música italiana, como é bela, ela é romântica. Então, todo esse contexto, né, foi sendo moldado, né, através dos séculos, né, com a cultura que os romanos absorveram nas suas diversas conquistas, que foi, durante muitos séculos, o maior império, né, da face da Terra. Então, essas culturas elas foram sendo absorvidas, e os romanos, Cristina, eles absorviam, como eu falava, né? Por exemplo, quando eles conquistavam determinada cultura que tinha outros deuses diferentes dos romanos, eles não rechaçavam, eles não, pode trazer os deuses de vocês para nós também, não tem problema. Então, isso fazia com que o império fosse acolhedor nesse aspecto cultural, e aí toda essa cultura, esse caldo cultural acabou chegando aos nossos dias, né, com que a Itália que se conhece hoje, com toda essa alegria, essa cultura, essa gastronomia. Então eu entendo que lá atrás, desde o Império Romano e passando pelo Renascimento, que foi a valorização novamente do homem, né, do ser humano, como ponto central. Um dos conceitos da Itália, né, o Made in Italy, ele por si só
ele traduz um conceito de qualidade, de nobreza. Vocês acham que isso faz a diferença nos dias de hoje, num mercado tão veloz e tão competitivo? O que acontece, eu acho que nos países, em geral, houve um entendimento depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente a Itália, sabiamente, de criar um trademark, certo? Alguma coisa assim que, de alguma forma, fosse o espírito daquele lugar, certo? Né? O que nós somos bons nisso, né? Em vez de fazer fábrica de chips ou investir em grandes potências aeroespacial e tal, a Itália apostou naquilo que eles tinham como mais assim, mais estável, que é a própria cultura romana, principalmente, né? Então, hoje a Itália, é claro que ela tem polos industriais importantíssimos e tal, mas o grande trademark deles é o que eles vendem como cultura, como espírito, né? A visitação de turistas, a gastronomia. A Itália tem esse hub. A própria moda, né, Paulo? E se apropriou disso, né? Porque quando tu consegue fazer um trademark que te apropria, dificilmente um outro país ao lado vai ser igual a ti, certo? Né? Mesmo que tenha potenciais, né? Mas como tu assumiu esse potencial, que foi a Itália que fez, né? E com razão, né? E com razão. Eu acho que foi assim, foi uma estratégia de política pública que deu muito certo na Itália, foi essa questão da cultura. E acerto em estratégias de política é você ficar aqui no Post MTV assistindo a Alma Italiana, que traz esta riqueza de informações e convidados com este cabedal de informação para que a gente possa pôr cada vez mais intensidade na nossa vida. Concorda, doutor Morelli? Com certeza, com certeza. O senhor, como médico, diria que viver bem faz bem à saúde? Muito bem. Sem excessos, né? La dolce vita, o nome já diz, né? Dolce vita. Então, se fala em italiano, se fala em Itália, se fala em dança, se fala em comida, se fala em música, nada mais do que uma dolce vita. E Dolce Vita segue neste clima aqui no programa, logo em seguida, depois do comercial. O Rio Grande do Sul não começa no mapa, começa nas pessoas, nos municípios. É ali que os desafios aparecem primeiro e as soluções precisam chegar. Colocar os municípios no centro das decisões do Estado. Isso é municipalismo. Quando cada município tem voz e vez, o Estado inteiro avança. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Municipalismo agora. A voz e a vez dos municípios. Aqui hoje, no programa Alma Italiana, terão segredos revelados da sequência. Mas pode deixar as crianças na sala, porque o Alma Italiana é um programa que, como disse o Dr. Nelson no programa passado, viver bem é saber desfrutar dos bons momentos vividos em família, isso é uma poupança emocional. Voltamos com a Alma Italiana ao nosso lado, com o administrador de empresa, o Dr. Renato Fantin Arioli, produtor cultural Paulo Leones, laureado pelo Ministério da Cultura. Parabéns, o senhor é discreto, não falou nada, mas é um valor gaúcho com repercussão nacional. E o nosso médico, presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, Francisco Morelli, que hoje assume o posto de comentarista do Alma Italiana. Nesse clima, doutor Morelli, de que viver bem, ter saúde, desfrutar de bons momentos, o Dolce Vita, a Sociedade Italiana vai nos trazer alguns momentos que agregam o nosso bem-estar? Sempre. A Sociedade Italiana é um mundo aberto que nem a Itália lá. Só cultura, só tradições, só coisas maravilhosas, só histórias maravilhosas e diversos acontecimentos, como, por exemplo, ontem houve a nossa Cristine Mello fazendo a apresentação de Caravaggio lá na Sociedade Italiana, maravilhosamente.
como sempre, daqui uma semana, dia 28, teremos a apresentação do tango com Roberto Pinheiro e seus tangueiros. Maravilhoso. O ano passado houve 3 apresentações de tango. 3, gente. O pessoal queria, porque queria. Então, no dia 28, espero vocês lá. Estamos abertos na Cidade Italiana. Só ligar para lá, 3311-5833, ou falar comigo ou com alguém da sociedade, o nosso amigo e diretor cultural Renato, qualquer um de nós, para adquirir os ingressos. E temos, através da grande produção do nosso amigo Paulo e Cristina, a Settimana, que começa no dia 6, de segunda a sábado, tá? Ingressos todos de graça na Sociedade Italiana e no Shopping Total. Também teremos um almoço no dia antes, dia 5, para começarmos com um bom italiano, com música, com dança. O único que será pago é o almoço. O resto, tudo, entrada franca, com a grande produção, repito, do Paulo. E depois, nos próximos programas, anunciarei outras atividades. Mas é só alegria, só dolce vita, como um bom italiano. Espero vocês. E se você tem vontade de aperfeiçoar o idioma convivendo na língua, na raiz, doutor Renato, temos agora a possibilidade? Com certeza, Cristiano. A sociedade italiana ministra há muitas décadas, né, os vários cursos de língua italiana, né? Aquilo que eu falava antes da questão da cultura italiana, a língua é um vetor de comunicação. Então, imagina só, Cristina, nós somos, não sei se você sabia, o maior polo de imigrantes do mundo. Sim. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, todos esses descendentes, ou oriundi, né, como nós chamamos, grande parte deles desejam aprender o italiano, que vieram dos seus nonos, né? Eu mesmo, na minha infância, meus nonos falavam italiano e eu não entendia. E aí, quando eu pude, mais tarde, eu resolvi estudar italiano para poder resgatar essas memórias, né? E todo oriundi, né, todo descendente, alguns podem, outros não, mas há um desejo latente de conhecer a terra dos nossos ancestrais, os nossos antenati, né? Então, ir para a Itália, que é o maior polo turístico do mundo, que é todas as pessoas desejam conhecer a Itália nas suas diversas regiões, cada uma com a sua beleza, sabendo falar o italiano é muito mais interessante. Claro. Então, nós oferecemos aqui na Sociedade Italiana vários cursos, vários níveis. A pessoa pode entrar sem saber nada, se souber alguma coisa, faz uma prova de avaliação, entra num nível mais avançado, e nós temos também curso de conversação, estamos promovendo outros cursos, como na parte de gramática, na parte de gastronomia, tudo isso é importante, tá? Pode entrar, inclusive, visitar as redes sociais da Sociedade Italiana, nós vamos colocar aqui, e você vai ter um mergulho neste portal de conhecimento, né? Com certeza, e também reforço a questão, né, de todo aquele que deseja fazer a cidadania italiana, não basta somente atender a documentação que é exigida pelo consulado, mas também precisa ser aprovado numa prova de certificação chamada Prova Celli. E nós, inclusive, preparamos, né? Fizemos um curso preparatório, como se fosse um pré-vestibular, Cristina, preparando a pessoa para poder ser aprovada na prova e, consequentemente, incluir junto com a documentação na solicitação de cidadania italiana. Perfeito. Paulo Leônidas, tu como arquiteto, o que tu tens a nos dizer neste orgulho? A gente tem orgulho de dizer que mais de 60% do patrimônio artístico cultural do mundo é italiano. Olha, o que eu posso dizer para ti? A gente chama de italiano, né? Mas na verdade é essa cultura greco-romana, assim, né? que caracteriza os impérios antigos, clássicos, assim, e hoje em dia seguem a mesma linha, digamos assim, é que tu consegues ter a dominação plena sobre algum território, certo? Quando tu estabelece que esse território absorva a tua cultura.
certo? Isso significa desde a língua, desde os signos, muitas vezes dos deuses e tal. Todo o império, pelo menos ocidental, tem essa tendência, né, de fazer isso, né? Desde os gregos, né, 300 a.C., lá com Alexandre, né, que foi e onde Alexandre passou, ele construiu uma cidade, ele fez um templo. Tu anda lá sei eu, no norte do Líbano, tu encontra um templo no norte da África, tu encontra um templo lá onde agora está o Irã, né? Tem templo lá também. Tudo ele foi deixando. Os romanos, então, têm com a cultura greco-romana, essa coisa de se estabelecer culturalmente, né? E como falou o Fernando, assim, nunca houve uma dominação religiosa, por exemplo, né? Nunca se impôs uma dominação religiosa, ao contrário do que as pessoas pensam, certo? Mas, na verdade, a imposição era cultural, certo? Oferecia o templo, oferecia o lugar das corridas, oferecia a estatuária, os deuses e tal. E a própria religião cristã também e eles foi absorveram propagada tudo dessa isso, forma, né? Bom, eu sempre cito o exemplo dessa capacidade de absorção cultural que os romanos têm, certo? Que eu acho fantástica, né? É quando Júlio César se outorga faraó no Egito, né? Com Cleópatra. Mas antes ele se outorga o faraó e os egípcios. Quando ele invadiu lá, digamos, o Egito, na verdade, quem estava lá eram os persas, né? Entre aspas, ele salvou os egípcios, né? Porque ele derrotou os persas foram embora, o Egito voltou para os egípcios, só que ele virou faraó. Mas o que ele fez? Cerimônia, e aparece Júlio César como faraó. O que ele aparece? Cabeça raspada, pintada que nem um egípcio, com as roupas egípcias. Para te ver como ele transitou nessa questão da cultura, entendeu? Isso é o espírito do romano. E aí veio a Cleópatra depois, né? Ele absorveu, ele entendeu, ele entendeu que, na verdade, ele teria que... A cultura era uma coisa importante para ele deixar lá, né? O que deixou, né, de templo. Então, é aquela frase, né? Tu que era muito ligado à produção literária, né, Cris? Os edifícios e as estátuas são livros de pedra. Né? Então, tu deixa um grande templo lá, aí tu consegue ler o templo, né? Até hoje, né? E aí tu lê, né? Tu lê uma estátua de um César desses aí, tal, lá em tal lugar, tu olha, pô, o cara estava aqui, né? Tu vai na Inglaterra, tem a muralha de Adriano lá na Escócia, o próximo enorme, uma muralha, o cara construiu uma muralha incrível, o Adriano. Mas tu foi lá na Escócia e falou assim, pô, o Adriano. Aí tu remonta de novo uma história. Então, todo o monumento, assim, eles são livros de pedra, porque eles têm um relato neles ali, né? Então, eu acho que os romanos, nessa ocupação, digamos assim, do ponto de vista cultural dos territórios, ele provocou essa capilaridade, entendeu? Tu estavas falando nisso e rapidamente, a gente até vai, né, doutor Morelli, vamos fazer um programa sobre isso, que hoje, trazer talvez o doutor Nelson, que hoje a nossa geração, pela primeira vez na história, ela não está mais evoluída do que dos nossos pais e dos nossos avós. O que o senhor acha disso, doutor Morelli? Eu acho maravilhoso essa ideia. De fazer. Não, eu para linkar nisso, assim, e uma das razões é a falta de leitura de livros em papel. Tudo é muito instantâneo e o cérebro acaba se acostumando a essa instantaneidade. O senhor, como pediatra, vai poder nos ajudar muito, as mães e as avós, assim, ter um tempo para essa observação de involução. Tu querias falar alguma coisa, Paulo? Não entendi aqui. Não, sobre essa... Eu acho que nós estamos vivendo uma transformação muito grande cultural, sabe? O desaparecimento de coisas, né? Extinção, né? Em todos os sentidos. Quando a gente fala em extinção, a gente fala assim, a fauna, a flora, tal. Sim, sem dúvida. Mas também a extinção da cultura, assim, a extinção das línguas, a extinção das palavras, né? Hoje a gente ruma para um mundo muito sintético, então
a gente acaba... O pessoal fala assim, português é tão difícil, né? O dicionário de português é um troço desse tamanho, tu pega lá o inglês desse tamanhozinho, eu digo, mas que bom que o português é assim, É porque ele é rico. mais complexo, ele é mais sofisticado, ele tem nuance nos seus sinônimos, né? A maneira que tu imposta aquela palavra, ela tem uma outra codificação, né? Então, tudo isso, eu acho que está havendo um certo esmorecimento, Encolhimento. entendeu? Doutor É uma pena, porque a cultura sofre muito com isso. Bem, pessoal, eu quero agradecer novamente a presença de vocês e mandar um forte abraço para o nosso novo parceiro da Sociedade Italiana, o Renato, da Vila Segredo, lá em Caçapava do Sul, que esteve prestigiando o nosso Paeja Campeira, com Daniel Torres. Um grande abraço, visitem a Vila Segredo em Caçapava do Sul. Um grande abraço, Renato. E que creme de mãos gostosos, olha, vale a pena experimentar. E o Eduardo já está sinalizando aqui que eu devo encerrar o Alma Italiana. Muito obrigado, doutor Morelli, doutor Paulo, doutor Renato. E a você que esteve conosco, prepare um grande, um fenomenal final de semana intensamente italiano. Sobe a trilha e ponha-se a dançar.